Boa noite, a paz do Senhor. Vou dividir um pensamento com os irmãos nessa noite, que se encontra no livro do Gênesis. Essa história é relatada no capítulo de número 32. Vai falar sobre um pedaço da trajetória de Jacó. Ali perto do versículo de número 22, capítulo 32 do livro do Gênesis, e no versículo de número 22. A gente vai ler a história de Jacó, em que vai contar um momento maravilhoso em que haverá um encontro de Deus com Jacó. Mas para você entender melhor essa história, que talvez você nunca tenha lido ou nunca tenha ouvido falar, isso é possível também hoje em dia, Jacó ele está vivendo um momento bom de sua vida. Depois de ter passado muitos momentos turbulentos, ele ouve a voz de Deus que lhe dizia: volte para a terra de seus pais. Depois dele ter fugido, porque ele tinha feito coisas erradas, ele tomou a primogenitura do seu irmão, ele comprou, ele enganou seu pai, e depois também foi enganado pelo seu sogro, mas isso não vem ao caso agora. O que a Bíblia vai nos contar nesse capítulo é que Jacó ele ouve a voz de Deus, após ter pagado o preço pela sua desobediência, e ele vai voltar à terra de seus pais. E no meio dessa jornada, Jacó, preocupado com seu irmão que procurava matá-lo, ele vai dividir a sua tribo em bandos. E um bando vai para um lado e o outro bando vai para o outro em busca de garantir a segurança das suas posses, pois ele pensava: se Esaú vier contra mim e encontrar um bando, o outro se salvará. E fica somente ele, a família e poucos animais. E eles estão perto do rio Jaboque. E a Bíblia diz que, estando só a família de Jacó, ele vai atravessar a sua família com alguns bens, alguns animais, e ele fica sozinho. E é no momento de solitude de Jacó, que essa solitude que ele escolheu ficar sozinho, ela é causada pelo desespero, pelo medo, por não saber, e a incerteza do futuro, não saber o que acontecerá quando seu irmão o encontrar. Ele vai ficar sozinho. Mas a Bíblia diz que nessa noite em que isso acontece, vai acontecer um encontro em que um anjo do Senhor, uma teofania, uma forma de Deus se apresentar, o anjo do Senhor, de forma teofânica, vai aparecer a Jacó. E Jacó entra em luta com esse anjo e começa o anjo a dizer a Jacó: me larga, porque vai chegar a alva, já vai amanhecer e eu preciso voltar, eu preciso subir. E Jacó fala: você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. O anjo olha para Jacó e fala: qual é o teu nome? E ele diz: eu me chamo Jacó. E ele fala: agora tu não chamarás mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. E a Bíblia diz que o anjo toca na coxa, na juntura da coxa de Jacó, e Jacó sente a grande dor e larga o anjo. E o anjo vai embora e Jacó é abençoado ali naquele lugar. Depois da bênção ser dada a Jacó, depois da luta com Deus, o anjo fala: agora tu te chamarás Jacó, e eu te abençoo porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. É nesse momento que eu entendo que depois de Jacó receber a bênção, ele vai levantar um altar naquele lugar e vai chamar aquele lugar. Ele vai chamar aquele lugar de Peniel. E ele dizia: aqui eu tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. O que eu quero dizer a você nessa noite é que, quem sabe, você também está passando por uma jornada difícil. Você está passando por uma travessia difícil. Você está passando por um momento de incerteza do futuro, um momento de muitas preocupações, um momento de dificuldades. Mas é nesse momento que muitas das vezes em nossa vida é o momento propício que Deus escolhe para se apresentar diante de nós. No momento em que Deus se apresenta diante de Jacó,
naquele val, naquele momento de solitude, Jacó o agarra. E o que Deus tem para nós nessa noite é que se Deus aparecer ao seu encontro nessa prova que você está passando, nesse momento de dificuldade da tua vida, agarre-se a Ele. Lute com Ele. Como eu lutarei com Deus hoje? Como nós lutamos com o Senhor? Hoje nós não lutamos contra Deus, mas nós lutamos com Ele. Nós podemos nos agarrar a Ele, estar em oração, em vigilância, em perseverança nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, meu querido, se você perseverar nessa luta, o seu lugar, o seu Jaboque, irá se transformar no Peniel de Deus para a sua vida. Peniel significa: eu tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. A palavra de Deus para você nessa noite é: Deus pode transformar com um único encontro o seu Jaboque em Peniel. Deus pode transformar o seu vale de tristeza, o seu vale de angústia e de solidão, num lugar onde a face de Deus aparece para você e transforma a sua vida. Jacó se chamava aquele que agarra, mas depois é chamado Israel. Jacó teve o seu nome mudado e a sua história também, através de um encontro com Deus. Então, que Deus possa ter esse bom encontro com você, que você tenha uma boa noite ou um bom dia, em nome de Jesus.